Então tá bom. Essa aula aqui vai ser de algoritmos em árvores. Então, eu não preparei nenhum slide dessa vez porque é mais legal desenhar a árvore e explicar o algoritmo aqui no Paint. Então, aqui eu tenho uma agenda do que eu quero falar sobre. Primeiro eu quero meio que relembrar como é que a gente faz DFS em árvore e como é que a gente lida com essa estrutura, né? Então, acho que é bem tranquilo, né, para o pessoal, mas a gente tem. Árvore é aquele grafo em que a gente tem os nós conectados e sem ciclos, um grafo bidirecional. E um, isso é um tópico muito comum em alguns problemas, porque árvore a gente vê em muitos dos algoritmos de grafos que tipo, tem aplicações reais. E ela é esse grafo aqui que tem uma raiz e todo nó tem um pai. E aí, uma das coisas que é muito comum aparecer em problemas é a gente querer calcular alguma coisa em subárvores ou em caminhos de árvores. E é isso que eu vou cobrir aqui. E o Olertur vai ajudar a gente a calcular essas coisas. Eu vou falar de LCA também. Aí eu tô meio perdido no que a gente já falou. A gente já falou de LCA, quem você lembra? Putz, eu não lembro não. Mas acho que Acho que não. não, né? Acho que Eu não. dei uma olhada lá nos vídeos que a gente mandou, mas não tinha. Tem só do ano passado. Então, beleza. Então, eu estou no caminho certo. Eu vou falar de Euler Tour primeiro e aí eu passo para LCA. Então, tá bom. Então, o Euler Tour é um tipo de travessia em árvore. A gente tem três tipos de travessia, né? Em árvores binárias, a gente tem três tipos. Aquela que é pré-order, in-order e pós-order. Então, só fazer uma... Não, vou fazer aqui nessa árvore mesmo. Então, aquela travessia pré-order é aquela que a gente é aquela em que a gente chama primeiro o filho da esquerda, depois adiciona a gente, depois chama o filho da direita, né? Então, se a gente olhar só para um nó, uma árvore binária tem dois filhos, né? Aí aqui ele chamaria para cá primeiro, então ele chamaria primeiro para os menores valores, se fosse uma árvore binária de busca, né? E aí a travessia seria algo assim, né? Tipo, aqui seria o 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6, 7, 8, 9. Aí tem o em ordem, que é. A gente coloca. Ah, não, esse é o em ordem, né? Desculpa, falei errado. O pré-ordem é quando a gente coloca a gente primeiro do que o filho. Então seria algo assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que tá certo, né? É. E aí o pós-order a gente chama primeiro da direita. Calma, primeiro a gente chama os dois e depois a gente coloca a gente. Então seria algo assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui, se a gente for fazer o algoritmo, né? Tipo, o pré-order a gente chama para os filhos,
Calma. Pré-order a gente coloca a gente, depois chama DFS para os filhos. O in-order eu vou ignorar, porque é só para árvore binária de busca, né? E o pós-order a gente chama DFS para os filhos e coloca a gente. O Euler Tour é o pré-order, e aí tem duas variações, eu não sei direito, tipo, cada uma é melhor para alguma aplicação, né? Tem a variação que a gente coloca de novo quando a gente volta no nó, ou a gente não coloca. Aí eu vou começar falando dessa variação que a gente coloca. Então deixa eu numerar esses nós aqui. Tô dando números igual para order, porque fica mais fácil. Então, beleza. Se a gente for fazer o Euler Tour Tree, a gente vai fazer aquela pré-order, em que a gente coloca a gente e chama DFS para os filhos. E depois, quando a gente volta na recursão, a gente coloca a gente de novo. Essa é a variação. Então seria algo assim. Lembrando como a gente faz DFS aqui. Então a gente tem aqui o nó que a gente está na recursão, o pi, que para raiz vai ser -1, né? E deixa eu colocar aqui o grafo. Vou chamar de G. Aí aqui a gente vai percorrer os nós adjacentes a mim, os meus filhos. Aí se v for igual a par, eu continuo, porque eu não quero chamar para ele. Eu chamo do fs para v e eu sou o pai. E aí vamos supor que a gente tem um vetor aqui, que vai ser a nossa travessia. Eu vou chamar de vec mesmo. Então aqui a gente faria assim, vec, pushback, u, e aqui embaixo de novo. E aí, quando eu chamar para v, ele vai colocar o v e vai ser assim. Aí deixa eu escrever aqui como é que ficaria. Então ficaria... Coloquei o cara errado. Ficaria assim. 1, 2, 3, 4. Chegou aqui na recursão. Aí volta, ele coloca o 4 de novo. Aí coloco 5. 5 de novo. 3. 6. 6 de novo. 2. Aí ele vai para o 7. 8. 8 de novo. 9. 9 de novo. E 7. E 1. Beleza. Alguma dúvida até agora? Tranquilo. Tá. Então tá bom. Então, esse é o tour... colocando de novo com essa linha aqui, né? Se a gente comentar essa linha, aí o VEC ficaria assim. Ficaria só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque eu já fiz certinho. Eu fiz a numeração dos números dos nós certinho no pré-order. Certo? E beleza, para que a gente usa isso? Então eu vou introduzir alguns problemas aqui para a gente resolver. Então vamos supor que a gente tem um problema que dá para a gente árvore e tem várias queries, em que cada query ele dá um nó e você quer a soma dos valores na subtree. Que valores? Para cada nó ele também dá um valor associado a ele.
Então, o que é a subtree, né? É o conjunto de nós que são descendentes de um nó. Tipo, esse aqui é a subtree do 7. Então, vamos supor que a gente tem valores associados a esses nós aqui. Aqui é 1, 2 e 3. Então, se ele pedisse lá na query do 7, a gente teria que dar como output 6, certo? Beleza, como é que a gente pode resolver isso? O Euler-Tur é uma linearização da árvore. E que linearização é essa? É como se a gente passasse uma linha aqui. Como se a gente fizesse isso aqui, né? E cada vez que a gente toca no nó, a gente coloca aqui nesse vetor. Então, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 2, 6, 2. E assim vai. E qual que é a propriedade interessante aqui? É que a subtree de um nó está contígua. Então vamos pegar o 7 aqui. Essa aqui é a subtree do 7. Os números aqui são todos dentro da subtree do 7. E aqui também, nas duas variações. Vamos pegar outra aqui, vamos pegar o 2. A subtree do 2 é essa aqui, certo? Como que a gente sabe quando parar, né? Ele começa no 2 e onde que ele para? Ele para no filho mais à direita. Então, ou aqui, ele começa na primeira aparição do 7 e termina na segunda aparição do 7. Então, uma vez que a gente linearizou a árvore, a gente agora está interessado em resolver um problema de soma de segmentos, né? Isso dá para fazer com segtree. Então, soma e subtree, a gente sabe resolver. A gente faz o Euler-Tur na árvore, a gente cria esse vetor aqui, a gente cria um outro array que tem os valores do vetor, dos nós. Então, eu não dei valores para todos os nós aqui, mas aqui no final ficaria 1, 2, 3, né? São os valores do 7, 8, 9. E para cada query, a gente precisa saber qual é o segmento associado ao subtree do nó da query. Então, vamos supor que ele dá o 7. Então, a gente pode marcar aqui, né, que o 7 começa nessa posição. E como que a gente sabe quando terminar? Bom, a gente vai guardar para cada nó dois valores, que é o tempo de visita e o tempo de saída. Então, a gente vai ter uma variável auxiliar, t de tempo, e a gente vai fazer essa travessia aqui, e ao fazer essa travessia a gente vai colocar o tempo de visita e o tempo de saída. Que são exatamente os índices aqui nesse vetor da primeira variação. Então, tipo, o tempo de visita do 1 vai ser 0, né? Deixa eu escrever os índices aqui. Dez, 11, 12. 17. Tá. Então a gente marca para cada nó o tempo de visita e tempo de saída, que é meio que a função contrária desse vetor, né? Tipo, a gente vai ter um vis de 7 que vai guardar o índice, né, nesse vetor.
da primeira aparição, então a gente vai guardar um par 11 e segunda aparição 16. Aí quando a gente for fazer a query, é só a gente pegar e fazer a query da segtree nesse intervalo aqui, em que L é 11 e R é 16, e printar isso dividido por 2, certo? Então, isso seria como resolver com essa primeira variação, né? Aí, eu vou fazer aqui o código agora. Só que eu vou fazer para essa segunda, porque isso aqui usa menos memória e é melhor. Então, eu vou ter aqui um tempo, eu vou chamar de TT, para não ser só T, porque às vezes confunde o nome da variável, né? E eu vou ter esse vetor de visita. Então, n vai ser o número de nós, o máximo número de nós, né? Vou colocar assim. E aí o vis de u de 0 vai ser o tempo da primeira visita e vis de u de 1 vai ser o tempo de saída, né? E beleza. Então aqui a gente vai falar que vis de u de 0 vai ser tt. E quando a gente sair, vis de 1 vai ser... deixa eu fazer assim, mais tt. E aqui tt. Eu tô fazendo assim porque agora ele só vai incrementar quando ele entrar no nó. Então, se a gente for fazer... se a gente for simular aqui, o vis de u de 0 de um nó vai ser exatamente o índice aqui nesse vetor. E o vis de u de 1 vai ser o índice de entrada do nó de saída. Então, por exemplo, o 2, o nó de saída vai ser o último nó, o nó mais à direita vai ser o 6, né? Então, agora para esse vetor aqui de baixo, aqui eu tenho os tempos de entrada de cada nó, e o tempo de saída do 2 vai ser o 6. O tempo de entrada do 6, aliás. E aí isso fica perfeito para a gente fazer a query aqui. Beleza. Alguma dúvida aqui nessa parte? Então tá bom. É, beleza, a gente também consegue fazer esse problema aqui da soma em caminho. Dá para fazer de dois jeitos. Eu não sei se vou falar dos dois jeitos, porque tô percebendo que eu tô meio lerdo aqui e eu preciso acelerar um pouco. Então, eu vou falar do jeito mais legal, que é o jeito do tourist. Esse jeito aqui. Que ele usa o Euler Tour e o outro usa o Tour pós-fixo, aquela travessia pós-order. Mas o jeito do Euler, o jeito do Tourist se a gente quiser fazer a soma em caminho, o que vai ser a soma em caminho? Vai ser a soma das arestas de um caminho, né? Então, vamos supor que a gente tem uma árvore assim, e deixa eu fazer assim. E a gente quer esse caminho aqui. E para cada aresta, a gente vai ter um peso associado. Algo assim. Então, a gente vai guardar
Primeira coisa, a gente vai fazer esse Euler Tour dessa primeira variação aqui. Tem que ser essa variação. E a gente vai guardar para cada nó o aresta acima dela. Então, a aresta dela para o pai. Então, aqui a gente... Ah, não, desculpa. Eu tô falando outra coisa. Calma aí. Calma aí, eu tenho que relembrar. Isso. Tá, a ideia é que eu... Na verdade, ela... Acho que esse problema aqui não era para arestas... Para pesos nas arestas, era para pesos nos nós também. Então, na verdade, o que a gente vai ter é peso associado aos nós ainda. Então, sei lá. Algo assim. E aí, a gente vai quebrar o caminho no LCA. Que eu não falei ainda o que é, tal, mas é o cara mais acima aqui. Então, vamos supor que o caminho que a gente está pegando, um cara vai ser sempre ancestral do outro. É isso que eu quero dizer. Então, vai ser sempre um caminho assim para baixo. Depois a gente sabe que a gente consegue quebrar qualquer caminho em dois caminhos assim, certo? Aí, aqui, vamos pegar, por exemplo, o 243. Esses são os pesos associados aos nós. O que a gente quer fazer é pegar a posição do 2 aqui, certo? E é que eu não fiz eu devia ter usado a mesma árvore, porque eu já tenho a abertura aqui. Bom, deixa eu fazer aqui nessa árvore. C2. Não sei se dá pra ver direito. Tá, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 5, 6, 6, 7, 7, 5 e 1, certo? Beleza. Então, acho que tá certo. Então, eu tô olhando para esse caminho só. Então, esse é o nó 1, certo? Esse é o nó 5 e esse é o nó 6. O que eu vou fazer é colocar o peso do nó positivo na primeira vez que ele aparece, no tempo de visita dele, e negativo no tempo de saída. Então, aqui no 1 eu vou colocar mais 2. Deixa eu colocar outra cor.
E na segunda vez que aparece, vou colocar menos 2. Eu não dei pesos para os outros nós. Talvez eu devesse dar para... eu vou dar pesos para os outros nós. Deixa eu fazer de outra cor também. Então aqui é 2. Tá. Aqui é 2, 4, 3, sei lá, 2 de novo, 1, 3, 5. Tá. Então aqui vai ser mais 2, aqui vai ser mais 2 também. Vou escrever só 2, né? No 3 é 3 também. Aí aqui é menos 3. Aí aqui é menos 2. O 4 vai ser 1. Menos 1. Menos 2. E tem 2 2 aqui. Errado. Ah, não. Não tem esse 2 aqui no meio. Menos 2 é 4. 3 menos 3. 7 é 5. Menos 5. Menos 4. E menos 2. Beleza. Desculpe, minha letra tá feia. Eu tô usando o mouse para escrever. Aí, se você der uma olhada, se a gente pegar um range aqui, tudo que aparecer duas vezes, todos os nós que aparecerem duas vezes, a gente vai cancelar os pesos deles, certo? É como se eles nunca tivessem sido somados. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar um range que considere os nós do meu caminho só uma vez e todos os outros nós duas ou nenhuma vezes. Então, se eu pegar o range que começa no tempo de entrada do nó mais acima, do 1 aqui, e, e vá até o tempo de saída do nó mais abaixo, eu... Não, tempo de entrada do nó mais abaixo, eu consigo isso. Então, esse aqui é o caminho. Esse aqui é o range que eu preciso pegar para considerar esse caminho. Então, tá vendo que o 1 só aparece uma vez, o 5 só aparece uma vez, o 6 só aparece uma vez. Todos os outros nós aparecem duas vezes, então eles meio que são cortados, certo? E os valores associados a eles são cortados, que é o mais importante, né? Então, se eu fizer a, a query de soma aqui, eu vou ter 2 mais 4 mais 3, dá 9. Se eu tivesse filhos aqui, não ia mudar nada. Ignora essa parte. Eu estou confundindo com o outro jeito de calcular isso. Então é isso. Alguma dúvida nessa parte? Beleza. Legal. Então, isso dá para resolver soma e qualquer outra operação que tenha uma inversa. Então, se a gente quisesse, por exemplo, fazer multiplicação de valores dos nós de uma subtree, a gente conseguiria fazer isso também. E aí, em vez de a gente colocar o valor negativo no tempo de saída de um nó, a gente colocaria 1 sobre o valor. É só a gente pegar a inversa do valor, certo? Dependendo da operação.
Então tá. Então, esse aqui é o jeito do tourist. O jeito da pós-order, se sobrar tempo, eu falo no final. Então, eu vou falar de LCA. Já que eu já estou falando aqui do Euler Tour, eu vou começar falando do LCA com o Euler Tour. Mas antes disso, o que é o LCA? Como eu tinha falado aqui, o LCA é a função de dois nós. Então, o LCA de U e V é um nó W, que é o primeiro cara que é pai de tanto... É pai não, é ancestral de tanto U quanto V. Então, se a gente for subindo aqui, no 4 e no 6, o primeiro cara que é ancestral dos dois é o 1, certo? Se a gente olhar para o Euler Tour e pegar as posições do 4 e do 6, não importa qual. Vamos pegar os tempos de entrada. Tá? O, o LCA aqui vai ser o nó que tem o menor nível nesse intervalo aqui. Então... Não, calma, tem algo errado. Ah, tá, esse é o outro. Eu tô olhando pro errado. Aqui, o 4 e 6. Ainda assim, o LCA não está aqui. Calma, falei besteira, será? Ah, não, não, não. É porque, na verdade, o Euler Tour aqui é diferente. Esse aqui, nesse Euler Tour que eu fiz, eu coloco só. Eu coloco o cara no vetor desse jeito aqui, né? Eu coloco antes do for e depois do for. Para achar o LCA com o Euler Tour, então tem uma terceira variação, que eu tenho que colocar toda vez aqui. Seria essa função. Então, eu posso fazer ele também aqui. Ficaria 1, 2, 3, seguindo esse algoritmo, certo? Na real, eu teria que colocar aqui também. Vamos fazer assim. Então, eu coloco uma vez e coloco mais uma vez toda vez que eu sair de um filho, da recursão de um filho. Então, eu coloco 1, 2, 3, 2 de novo, porque eu saí da recursão do 3, 4, 2 de novo, porque eu saí da recursão do 4, 1 de novo, porque eu saí da recursão do 2, certo? 5, 6, 5 de novo, porque eu saí do 6, 7, 5 de novo e 1. Agora sim, se eu pegar as posições do 4 e do 6, não importa se tiver mais aqui, se o 4 tiver um filho aqui, sei lá, 8 aqui, aí ficaria aqui dentro, né? 8 e 4 de novo, assim. Posso pegar qualquer aparição do 4 e qualquer aparição do 6 e achar nos nós aqui, entre eles, o que tem menor nível. Então, qual que é o nível do 2? Só um minutinho, gente. Então, o nível do 2 aqui é 1.
Então, esse é o nível 0, esse é o nível 1. Do 1 é 0, do 5 é 1. E aqui é 2 e 2. Então, o cara que tem menor nível 1. Então, ele é o LCA. Certo? Por que que ele vai ser o LCA? Porque a gente não pode ter aqui entre o 4 e 6 caras mais acima na árvore, que não seja o LCA. Então, se eu tiver aqui um outro nó 0, o 0 com certeza vai aparecer antes do 4 e do 6, seguindo esse Euler Tour. Faz sentido? Bom, então é isso. Esse é o algoritmo para calcular, então, o LCA com Euler Tour. Agora eu vou falar de um jeito usando binary lifting, que é o jeito mais usado, porque ele requer menos código, que aqui você requer um código de RMQ, né, de Range Minimum Query, que pode ser uma segtree, sparse table, o que for. E então vamos lá. Então, o binary lifting vai funcionar assim. A gente vai para cada nó guardar alguns ancestrais. Então, vamos supor que a gente tem um ramo bem longo aqui. E aqui nesse nó eu vou guardar os ancestrais. Valeu, Arthur. Até mais. Então, aqui para esse nó, eu vou guardar os ancestrais de distância de potências de 2. Então, distância 2 elevado a 0 vai ser esse. Vou colocar aqui o 0. Distância 2 elevado a 1 vai ser esse. Distância 2 elevado a 2, 4 vai ser esse. E isso vai me ajudar para calcular esse A, e eu vou explicar depois. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Vou fazer aqui um outro vetor, vou chamar de pi. 2 não. Aqui eu vou colocar o log do da maior altura possível. Que para 10 a quinta nós é mais ou menos 17, né? Vou colocar 18. E então, aqui eu vou colocar que o pi de u de 0 vai ser o próprio par, né? No caso da raiz, eu não vou conseguir calcular isso, né? Então eu vou apontar para mim mesmo. Então eu vou fazer um ternário aqui. Se par for igual a menos 1, se não par. E vocês vão ver depois que esse negócio de apontar para mim mesmo vai funcionar perfeitamente. Aqui, para calcular as outras potências de 2, eu vou fazer um for no soninho até o maior, né, que é 18. E eu vou falar que pi de u de i. Agora eu uso o que já foi calculado para o meu pi. Então, se eu quero calcular para i igual a 2, desse nó aqui, o meu pi de distância 2 elevado a 2, 4, vai ser o pi de distância 2 elevado a 2 do meu pi de distância 2 elevado a 2. Certo? Desculpa, 2 elevado a 1. Por causa disso aqui.
Então, se eu quiser calcular o meu pai de distância 2 elevado a i, eu preciso do pai de 2 elevado a i menos 1 do meu pai de 2 elevado a i menos 1. Opa. Tá, fez sentido aqui nessa parte? Parte mais confusa. Fez sim, fez sim. Beleza. E aí é isso para calcular esse pai. E vocês vão ver que para esse cara aqui, qual que vai ser o pai de 2 elevado a 2? Vai ser sempre a raiz. Ele vai meio que convergindo para a raiz. É só observar depois. Isso não vai ser ruim para a gente no restante do algoritmo. Então, essa aqui é a fase de pré-processamento. Agora, para a gente calcular o LCA mesmo, a função, ela vai... Tem dois jeitos de calcular o LCA. Provavelmente o jeito que vocês procuram na internet vocês acham na internet? É tipo, a gente tem aqui o LCA, né? A gente tem dois nós. Esse é o LCA, esse é U, esse é V. A gente vai pegar o que tem maior nível e vai andar um pouco até ficar no mesmo nível do V. E depois vai subindo os dois usando o binary lift até chegar no L. Mas eu não vou explicar essa não. Eu vou explicar um jeito melhor, que dá para calcular LCA de múltiplos nós e é bem legal. Eu vou explicar do seguinte jeito. A gente vai pegar o U e o V e vai usar esse vis aqui que a gente tinha calculado, tá? Então, eu quero que o U seja sempre o cara da esquerda, o de menor vis. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é se vis de U de zero, pode ser de zero ou de um, tanto faz, for maior do que vis, na verdade tem que ser de zero, tem que ser de zero. Vis de V de zero, swap U e V. Essa é a primeira coisa. E agora o que eu vou fazer é usar o binary lifting para caminhar pelos pais de V até que V seja um ancestral de U. Então, no primeiro momento que V é um ancestral de U, eu estou no LCA. Então, tipo, o LCA L é o primeiro cara dentre os ancestrais de V que é ancestral de U. Então, o que o binary list vai fazer? Deixa eu só escrever aqui, caminhar pelos ancestrais de V até que, enquanto, na real, V não seja ancestral de U. A gente meio que mudou, né? E mudou o que a gente vai fazer, que eu tinha falado, para achar o primeiro, o último cara aqui que não é ancestral de U. E isso é necessário para poder usar o binary lift. Então, depois, eu vou alterando o V enquanto ele está caminhando. Então, no final, a gente só vai retornar o pai de V de zero, certo? Que vai ser o pai desse cara, que é o LCA. Então, o binary lifting vai funcionar da seguinte forma. A parte que a gente chama de binary lifting. A gente tenta percorrer os caras as maiores distâncias e a cada momento a gente checa se o nó destino é um ancestral de U.
Se for, a gente não percorre. E então vai ficar assim. E se não for, a gente percorre. Então a gente vai começar das maiores distâncias. O 17 é a maior distância calculada, né? 2 elevado a 17. Aqui eu vou falar que o W, o destino, vai ser π de V de I. Se vis de W de 0 for menor ou igual a vis de U de 0, então eu não posso percorrer, né? Então, se ele for maior, significa que ele não é ancestral. Eu falo que V é W. E aí é isso. Esse for já vai me dar esse cara aqui. E por que que a gente não precisa, quando a gente chegou num tal V aqui, tipo, vamos supor que a gente percorreu aqui a distância 2 elevado a I, e a gente chegou nesse cara aqui, por que que a gente não precisa mais testar 2 elevado a I de novo? Ou 2 elevado a I's maiores? Porque se 2 elevado a 1I, se 2 elevado a I maior já tivesse, ainda fosse bom, se o destino desse cara aqui ainda fosse bom, então a gente teria testado antes no 2 elevado a I mais 1, né? Tipo, o 2 elevado a I mais 1 teria sido um destino bom. Faz sentido isso? Uhum. Esse é o principal conceito do binary lift. Então tá. E é isso. Aí a gente só precisa fazer um if aqui. Se os dois forem iguais, é qualquer um dos dois. É porque isso aqui é um caso de borda, né? Porque senão a gente iria retornar o pai deles. E isso aqui, se a gente for olhar com mais cuidado, esse binary lifting representa os caras que a gente percorre representam os bits setados da distância entre V e o LCA de U e V. Então, vamos desenhar deitados aqui. Vamos supor que esse é U, esse é V, esse é o V. O V é o LCA de U e V, tá? E aqui a distância... deixa eu fazer uns nomes aqui. Tá, a distância é 5, né? A gente tem 5 arestas aqui. Então ele vai testar o 8, não vai dar. Aí ele vai testar o 4. Aí ele vai pegar esse cara aqui. Aí ele vai testar o 2, não vai dar, né? Porque vai dar esse cara. Aí ele vai testar o 1. Aí vai dar. Então, é 4 e 1 que ele andou. Na verdade, eu tinha falado errado. A distância do V com o cara de baixo do LCA de UV, né? Então, ele não andou no 8, ele andou no 4, ele não andou no 2, ele andou no 1. E isso é 5, certo? A distância. Na verdade é a distância de V até o LCA de UV. Porque já está contando esse cara, né? A distância é o número de nós percorridos aqui. Então, isso aqui é 5. E o binary lifting não só
é usado para calcular LCA? Ele é uma forma de busca binária. É uma busca binária em que a gente não consegue testar caras aleatórios. Tipo, aqui a gente não consegue pegar um nó e testar se ele é o LCA de U e V. Se ele está para cima ou do LCA de U e V ou não, né? Porque a gente não tem os nós numa sequência que nem um array ordenado. No array ordenado, a gente consegue fazer a busca binária porque a gente tem as posições nessa sequência ordenada. Só que aqui a gente não tem acesso randômico aos nós. A gente só consegue, fazendo esse pré-processamento, checar caras na frente. E aí com isso a gente consegue fazer meio que essa busca binária. Por que é uma busca binária? Porque é uma função monótona, né? Tipo, todos os nós aqui nesse ramo são, são nós bons aqui, né? Então, a função de uma busca binária daria 1, daria true, e aqui daria 0, né? Vamos supor que a árvore continuasse aqui. E a gente está procurando o último 1, e depois pegando o pai dele. Beleza. Então, o binary lifting conseguiu resolver o LCA, o problema do LCA, e vamos ver coisas que a gente pode fazer com o LCA e com o binary lifting. A primeira coisa é esse problema que eu já tinha falado, da soma em caminho. Porque eu tinha falado aqui que para resolver esse problema aqui do caminho, a gente tinha que pegar, a gente só poderia resolver caminhos em que um é o ancestral de outro. E a gente poderia quebrar em dois com LCA, né? Então, eu quero o caminho de 4 a 6. A query lá do problema vai me dar 4 e 6. Só que eu não sei qual que é o LCA de 4 e 6. Agora eu sei. Agora eu consigo pegar o 1 e resolver duas queries diferentes. Do caminho de 1 a 4, depois do caminho de 1 a 6. E aí, de 1 a 6 vai me dar 9, né? De 1 a 4 vai me dar 5. E aí eu somo e tiro o 2, porque esse 1 eu contei duas vezes, certo? E isso vai me dar 12, né? Outra coisa que dá para fazer é a distância de dois nós. A distância de dois nós é, na verdade, exatamente o problema que eu falei aqui, né? Vou parar para pensar. A gente pode fazer esse problema de outra forma, em que a gente... Calma, preciso de mais espaço. Tá, eu não vou deletar isso aqui, eu vou deletar essa parte que tá mais pro começo. Então tá bom. Como que a gente faz... Como que a gente calcula a distância de dois nós? A gente tem a raiz da árvore, que é essa aqui. E a gente pode... Ah, tá, eu tô vendo a diferença. É que aqui é pros nós, aqui é pras arestas. Então a gente tem os pesos das arestas. Vamos pensar inicialmente que não tem peso, que a gente só quer a distância em número de arestas, tá? Desse nó U com esse nó V. Então, a gente pode fazer nessa DFS aqui, a gente pode calcular o level de um nó.
Então é só colocar um parâmetro a mais aqui e falar que level de U é L. Depois, na hora que a gente chamar para os filhos, a gente passa L mais 1. Então, a gente vai ter que o level de U é 3. Tá, vamos supor na real que tem mais um nó aqui, só para ficar mais bonito o problema. Então aqui 0, 1, 2, 3, 4. E aqui é 4 também, do V. Aí qual que é a distância de U até V? A gente vai pegar o LCA de IV, que é esse cara aqui, é o V. Então vai ser o leve, vou chamar de L mesmo aqui, de U mais L de V, menos 2 vezes leve de UV. Então, 4 mais 4, 8, menos 2 vezes 2, né? Dá 4, que é o número de arestas exatamente. Se a gente tivesse peso nas arestas agora, a gente pode fazer a mesma coisa, só que em vez de a gente calcular o level, a gente iria calcular uma função que é a soma dos pesos do caminho da raiz até o nó. Então, aqui seria sum. E aqui eu vou chamar de f. Então, f de u é sum. E aí a gente somaria aqui L mais o peso de U até V, algo assim. O peso dessa aresta aqui. Faz sentido? O L não, né? Sum. Uhum, faz sentido. Sim. Beleza. Legal. Então, última coisa, porque já tá ficando tarde. Eu vou falar de máximo em caminho, que usa binary lift também. E aí o resto das coisas eu acho que... isso aqui não é muito usado, né? É um outro jeito de fazer a mesma coisa, que é o jeito do Tours já resolve. Então acho que não precisa falar. Isso aqui... isso aqui não tem. Máximo em caminho com update é só com HLD, que eu não vou cobrir mesmo. E Geometry em árvores é uma coisa legal, mas meio que foge no assunto que a gente está falando de LCA e Euler Tour. Então fica para uma próxima ocasião. Então tá bom. O máximo em caminho, ou qualquer função na real que seja associativa, dá para fazer com binary lifting também. Então, se a gente quiser fazer o máximo de caminho, a gente tem essa mesma coisa aqui, né? A gente tem o nó U, o nó V e o LCA. E a gente pode quebrar isso também, de novo, em dois caminhos. Então deixa eu desenhar de novo. A gente pode quebrar nesses dois caminhos aqui. De UV até U e de UV até V. Certo? E para calcular o máximo de um caminho em que um cara é um ancestral de outro, a gente no binary lifting vai usar esse mesmo for aqui para calcular outro vetor auxiliar, que vai ser... Eu vou chamar de my, porque ele guarda o máximo. O máximo são nas arestas nesse caso, tá? Então é o máximo de pesos das arestas. Então aqui a gente fala que a gente pode passar outra variável aqui como parâmetro. Deixa eu apagar essa.
que é o peso até o pi. Então, aqui eu teria um vector de i, certo? De perde int. E aqui eu pegaria o nó e o peso. Eu vou chamar de C, se eu quiser usar W depois. Aí aqui eu vou passar o C. E então esse aqui é o custo até o pi. Aí o mai de U de 0 vai ser o cost. Então, esse aqui é o máximo nessa aresta só. Aí o mai de U de 1 vai ser o máximo nesse intervalo de arestas, né? Que inclui essa e essa. E assim vai. Então aqui vai ser a mesma coisa. Eu consigo falar que mai de U de I vai ser o máximo de mai de U de I menos 1. Então agora então vamos supor que U I é 2. Aí eu vou pegar esse aqui, né? O mai de U de 1, que é o mai de U de I menos 1. E eu quero pegar esse aqui agora. Vou pegar o máximo dos dois. Então, mai de pi de U de I menos 1 de I menos 1. Certo? Então é isso. Agora, esse é o processamento. Agora, a query. Para fazer a query de dois nós, em que U é ancestral de V, eu faço a mesma coisa, né? Esse for aqui. E cada vez que eu andar, eu vou acumular o máximo numa variável aqui. Então, ans é 0. E tá. Eu tenho que pegar essa parte também, né? Então, se eu andei aqui, então eu falo que ans é máximo de ans mai de v de, que é, tipo, eu peguei o pi de v de i, então eu pego a distância correspondente. E aqui eu retorno o máximo de ans de mai de vezes 0. Certo? Então, só para completar, agora sem essa restrição de que U tem que ser ancestral de V, então aqui eu vou chamar de query implementation. Sei lá, query aux. Então, esse aqui é a query de verdade. Então, eu pego a minha função do LCA, né? Vou deixar aqui. Não que eu vá compilar isso, mas o V então vai ser o LCA de U e V. Agora eu só retorno o máximo de UVU, aliás, query aux de UVU, query aux de UVV. E é isso. Alguma dúvida? Acho que não, sem dúvidas. Tá tranquilo. Beleza. E aí, gostaram de LCA? Eu gostei desse tipo aí. Nossa, eu nunca tinha visto. Esse é mais curtinho. Que bonito. Usando esse vis aí. É só um forzinho. Ah, você já tinha visto, né? LCA.
Nesse esse- assim, mas eu nunca tinha visto desse jeito. sim, eu acho legal porque Esse dá pra jeito é gente pôr chique. vários aqui, né? Sei lá, 3. Aí a gente pega. Aí a gente fala que o V vai ser o cara mais à direita de todos, ou com maior tempo de visita. E a gente Uhum. vai caminhando pra cima até que ele, enquanto ele não é Ancestral dos ancestral de dois. todos. É. Caraca, agora eu nunca mais vou implementar. Ele ser daquele outro jeito. Isso é É, maneiro mesmo. teve um problema do Code Forces que eu passei só porque eu sabia desse jeito aí. Senão ficava bem mais difícil. Brabo, brabo. Ah, deixa eu parar de gravar. Como é que para?